Tá pensando em viajar? Já hoje mesmo, na quinta-feira, quem sabe amanhã, ou só dá para viajar no sábado mesmo? Muita gente vai deixar o estado de Alagoas e muita gente está chegando ao estado de Alagoas pela via terrestre. E a gente quer relembrar aqui que algumas regras de trânsito, elas se modificaram e algumas, nos próximos dias, também estarão entrando em vigor. Esse é um assunto para o José Júnior, professor Wolverine, que é agente e instrutor de trânsito, a quem a gente agradece, viu, Wolverine, por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Wolverine. É um prazer. Prazer todo nosso, Wolverine, prazer todo nosso. O que é que se modifica e que a gente precisa ficar atento? Por exemplo, essa questão dos faróis. Essas regras, elas já se modificaram e qual é a situação atual? Elias, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. E veja bem, Elias, o Código de Trânsito, desde 98 até hoje, foram 43 leis modificadas. De 2020 até hoje, as principais leis que eu trago em destaque aqui são 5. E aqui hoje ainda sofre uma forte influência nas modificações é a Lei 14.071 de 2020. Ela trouxe várias mudanças, como a questão da pontuação, a questão da idade do prazo da habilitação, a questão do uso do capacete, do transporte adequado da criança. E você fala nessa questão dos faróis. O farol, a luz de rodagem diurna, tornou um equipamento obrigatório. Para os fabricantes, eles passarão a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024. Então, nessa data, o carro já sai da concessionária com o DRL, farol de rodagem diurna. Para quem vai circular na rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano, o que seria isso? Afastado da cidade. Essa pessoa tem que utilizar durante o dia a luz baixa ou se possuir o DRL, que é a luz de rodagem diurna. Caso contrário, será passível de infração de natureza média. Essa é uma situação bastante interessante, viu, Wolverine? Porque, para além dessa, que é uma modificação que a gente precisa... O fato, por exemplo, da gente não precisar é quando tem DRL, quando tem lá a situação do equipamento de luz de rodagem diurna. Não tendo isso, vai ter que utilizar, mesmo se a pista for dupla, essa é a pesquisa, é a pergunta aqui do nosso ouvinte. Mesmo se a pista for duplicada? Não. É importante a gente diferenciar o que é uma pista dupla de uma pista simples. A pista dupla é aquela duplicada separada por um canteiro central, não tem colisão frontal, não tem ultrapassar pela contramão. Nessa via de pista dupla, não será obrigatório o uso desses faróis. Agora, na rodovia de pista simples, aquela que você ultrapassa pela contramão, é obrigatório utilizar o farol baixo ou, na ausência, o DRL. Bem, Wolverine, a gente tem modificações em relação à habilitação, por exemplo, validade e suspensão da CNH, elas estão modificadas? Sim, Elias. A questão da validade da CNH, hoje ela possui três prazos. 10 anos, para quem tem idade de 18 a 49. Ela tem um prazo de 5 anos para quem tem idade de 50 a 79. E ela tem um prazo de 3 anos para quem tem idade a partir de 70 anos. Observe que é um prazo que não é taxativo. É discricionário do médico, da avaliação que ele faz, da avaliação física e mental. E dentro daquela idade, dentro daquele prazo, ele vai estabelecer qual seria o prazo para aquela pessoa. Perfeito. E quanto à suspensão, a situação dos pontos para a suspensão da carteira também foi modificado? Sim, Elias. Inclusive já está em vigor. Tudo que eu estou falando aqui já está em vigor. Hoje,
Para você ter a sua CNH suspensa, o que é ter a suspensão? É ficar de castigo, e dar um prazo sem poder dirigir. Vai ter que deixar a habilitação no DETRAN para contar o prazo da suspensão. Hoje, você só tem a suspensão da sua CNH, tem duas possibilidades. A primeira é a pontuação. Se você tem 20 pontos, acumulou 20 pontos no período de um ano, e dentro dessas pontuações existem duas gravíssimas, tirar a suspensão. Ou 30 pontos com uma gravíssima, ou 40 pontos sem nenhuma gravíssima. Mas vale lembrar que, para quem exerce atividade remunerada, aqueles motoristas profissionais, taxista, Uber, mototáxi, e que tem essa informação na CNH, esse profissional, independentemente da natureza da infração, para ter a suspensão, ele precisa alcançar 40 pontos. Então, ele pode ter várias infrações gravíssimas, mas só terá a suspensão se exceder 40 pontos. E a outra possibilidade, Elias, na suspensão, é quando a infração, no artigo dela, já prevê essa situação, como, por exemplo, conduzir motocicleta sem capacete, é uma infração com suspensão. Conduzir o veículo embriagado, é uma infração com suspensão. Então, tem um rol de infrações que já traz a finalidade de suspensão. E a outra é a questão das pontuações. Muito bem. Existe alguma situação em que haja a dispensa do porte da CNH, da carteira de habilitação? Tanto a CNH quanto o documento do veículo será dispensado desde que o agente de trânsito tenha acesso ao sistema para consultar aqueles documentos. E também tem a questão dos documentos digitais, que você tem acesso através da carteira digital de trânsito, CDT, que é um aplicativo, vamos falar que é um aplicativo obrigatório na vida do condutor, na vida do proprietário do veículo. Tem que ter esse aplicativo. Ah, perfeito. Agora, Wolverine, bom, não dá para deixar as crianças em casa, né? A gente quer deixar aí, nós vamos viajar, vamos para o interior do estado de Alagoas, mas vai todo mundo. Transporte de crianças sofreu modificações recentes? Sim, Elias. A Lei 14.971, 2020, ela modificou a questão da idade da criança, por exemplo, ser transportada no banco da frente. A partir de 10 anos, ele só pode ser transportada no banco da frente. Vale lembrar que na moto também sofreu alteração. A partir de 10 anos, desde que tenha condições de garantir sua própria segurança, como passageiro garupa na moto. E aí você olha para o carro. A criança só pode ir na frente se tiver 10 anos ou inferior à idade já de uma altura de 1,45. Se ela tem uma idade inferior a 10 anos e ainda não possui uma altura de 1,45, ela terá que ser transportada no banco traseiro, utilizando o dispositivo adequado à sua idade, peso e altura. E aí temos a questão do bebê conforto. O bebê conforto é para aquele recém-nascido, de 0 a 1 ano de idade, ou quando atingir até 13 quilos. O outro dispositivo de retenção da criança é a cadeirinha. Então, aquela criança ela tem uma idade de 1 até 4 anos, ou um peso de 9 a 18 quilos. O outro dispositivo é o assento de elevação, que é para aquelas crianças que já possuem uma idade de entre 4 e 7 anos e meio, ou que ainda não tenham atingido 1,45 metros de altura, ou o seu peso é de 15 a 36 quilos. Essa questão do peso, que vai falar é o fabricante ali do dispositivo. E aí, Elias, o CONTRAN regulamentou, através da sua resolução 819, as dispensas. Então, perceba que essa exigência, praticamente, ela só é aplicada aos particulares. A nós, condutores normais, que tem família que vai passear. Agora, se você olha para determinados veículos, como, por exemplo, transporte coletivo de passageiros, o veículo é de aluguel, está exercendo ali transporte remunerado individual, esses motoristas de aplicativos, é um veículo escolar, ou possui um peso bruto de até 3,5 toneladas, não será exigido esses equipamentos. E pense nesses equipamentos.
Inclusive, Elias, é uma dúvida muito corriqueira do pessoal que me aborda no trânsito para perguntar se pode transportar aquela criança sem dispositivo no banco traseiro. Quando eu olho para o veículo, é um táxi, é um motorista de aplicativo. E a instrução que eu passo é justamente essa da resolução 814, que será 819, que será dispensado o equipamento, mas que não deixa de ter um equipamento essencial à segurança. Por mais que seja dispensado, não dispensa nenhum item para a segurança. Então, isso aí vai muito da questão dos pais, dos responsáveis e do condutor do veículo. Agora... E a outra situação, Elias, que pode transportar a criança na frente é quando aquele veículo, utilizando o dispositivo adequado, é quando aquele veículo ele possui exclusivamente um banco dianteiro. Um veículo que só tem banco dianteiro. Então, a criança pode ir na frente com o dispositivo adequado. A outra situação que a criança pode ir no banco da frente é quando ela exceder a lotação do banco traseiro. Então, tem 4 crianças atrás. Pega aquela criança de maior altura e coloca na frente. E a outra situação, Elias, é a questão do assento de elevação. Se aquele veículo ele possui no banco traseiro do meio o subabdominal, para alguns veículos fabricados até 2015, essa criança é dispensada de utilizar o assento de elevação. Por quê? A finalidade desse dispositivo é elevar a altura, né, a questão do pescoço da criança, para que o cinto não enfoque numa frenagem brusca, né, não cause lesão para aquela criança. Então, é um assunto muito polêmico, porque eu já tive situações, Elias, de abordar um trator que está transportando uma criança no banco traseiro sem o dispositivo, e aí é uma infração gravíssima, a medida administrativa de retenção do veículo para ele resolver. Como é que ele resolve? Chama um outro meio de transporte. Olha só, Elias, o particular vai resolver como? Chama o aplicativo, chama o táxi, a mesma condição que aquela criança estava sendo transportada no veículo, foi para o outro. Então, qual é a finalidade do legislador? É atender uma determinada categoria? É o interesse? Que interesse o legislador tem de trazer mudanças pensando na segurança da criança, mas só pensa para um tipo de veículo? E os outros? Agora, Wolverine, como é que fica essa situação no transporte de crianças em motocicletas? Olha, a motocicleta atingiu 10 anos e ela alcança o pedal de apoio, utiliza o capacete do tamanho da cabecinha da criança, então tá ok. Antes era 7 anos, hoje passa a ser 10 anos. E aí, só para a gente encerrar aqui, nós temos novas infrações a isso, relacionadas à ciclovia, ciclofaixa, redução de velocidade ao passar por ciclistas, em linhas gerais e em síntese. Olha, o legislador ele se preocupou um pouco com o ciclista. Se você transitar na ciclovia, na ciclofaixa, é uma infração gravíssima. Se você estacionar, é uma infração grave. Se você parar, também configura a infração. A questão da distância de 1,5 metro do ciclista, se você desrespeitar, configura também uma infração média. Se você deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar do ciclista, também configura uma infração. Então, o legislador se preocupou mais com o ciclista, mas que ainda tem uma grande evolução a ser feita pela frente. Muito bem, Wolverine, eu quero aqui agradecer a sua participação, lembrar aos nossos ouvintes da necessidade de atentar para o que diz a legislação de trânsito. Quando a gente segue a legislação, e se todos seguirem a legislação, a gente muito provavelmente não vai ter problemas, salvo algo que é alheio à nossa vontade, um problema mecânico, ou mesmo um problema médico que vem acontecer naquele que está conduzindo. O ideal é que a gente siga todas as regras de trânsito, inclusive observando os equipamentos de segurança, freio, faróis, a sinalização do veículo, enfim, para que a gente possa ir e possa voltar sempre com muita tranquilidade. Professor Wolverine, um prazer tê-lo aqui. Um excelente Natal para o senhor. Muito obrigado, Elias. Um bom Natal e um próspero ano novo.